que tem uma finalidade de uma preparação da igreja para as coisas que Deus tem preparado para nós e que vão acontecer no futuro muito breve. Primeiramente, quero lembrar vocês que nós apresentamos 7 mensagens sobre o tema I Love My Church, mostrando o amor que deve existir entre nós, do mesmo jeito que Jesus amou a igreja. E enfatizamos sempre que a missão da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar a palavra de Deus. E receber, vamos dizer assim, a pessoa que vem de fora, com amor, com compreensão. E a gente tem assim uma visão que está sendo passada para a igreja, de que no devido tempo nós vamos abrir locais, casas, onde serão feitas reuniões especialmente para chamar pessoas não crentes, para ouvir lá nas casas o Evangelho e então se converterem e se juntarem aqui à igreja. Isto é uma visão que a gente tem para um futuro muito, muito breve. Só que para que isto dê certo, para que as coisas aconteçam, precisa ter o envolvimento da igreja, não só do pastor e dos líderes, mas toda a igreja tem que estar envolvida, abraçando a visão e não dividindo, e não ficando um grupo contra e outro a favor. Nós temos pregado muito e falamos muito sobre a unidade que deve existir entre nós. Seguir uma visão, seguir aquela visão, abraçar a visão e praticar para que a nossa igreja possa ter sucesso como igreja, ou seja, primeiro, fazer aquilo que Deus ordenou fazer. E, em segundo lugar, para a igreja experimentar um crescimento espiritual e numérico também. Dentro desta visão, passada nas 7 mensagens de Eu Amo a Minha Igreja, na semana passada nós falamos sobre a necessidade de nós termos uma vida cujo testemunho, cuja forma que a gente vive, seja correta diante de Deus e dos homens. Aquele requisito, não é, que foi pedido aos diáconos do livro de Atos dos Apóstolos. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e serem pessoas assim que eram reconhecidos pelos homens também, pela maneira que eles viviam, pela honestidade, pelo estilo de vida. Isto é requerido também de nós. E hoje eu quero falar a respeito da nossa chamada. Deus tem chamada para todos nós. Todo mundo que um dia se entregou para Jesus, não se entregou, não veio para Jesus para ser uma pessoa inerte, que não faz nada. Não, para todo mundo Deus chama para alguma coisa, para alguma coisa. E eu vou falar para vocês que tudo que se faz numa igreja, na obra de Deus, é útil, é bom e é necessário. Às vezes parece serviço que ninguém nota, que ninguém observa, que não está aqui na frente, não usa microfone, não aparece. Mas sem essas pessoas, a igreja também não ia para frente do jeito que vai. Tem aqueles que trabalham e que não se vê o trabalho deles. Tem muitas pessoas aqui na nossa igreja que são importantes no todo e que vocês, como igreja em geral, não sabem quem é que faz o quê. Quando a gente vê, por exemplo, esse pessoal que faz louvor, vem aqui e canta, essa parte que eles fazem aqui, os 25 minutos, 30 minutos de louvor, é a parte mais simples para eles. O difícil é vir durante a semana para ensaiar, cansados, mas eles fazem isso. Tem pessoas que trabalham lá no escuro daquela cabine ali, com som. Quando a gente está pregando, projeta coisas ali, alguém trabalhou, alguém preparou tudo isso. Quando a gente vai descer hoje para comer, a gente não está vendo quem está fazendo a comida, quem preparou a mesa, quem pôs tudo aquilo lá, mas alguém está fazendo aquilo. Então, certamente, Deus tem para todos aqui alguma coisa para fazer na casa dele. É o lugar onde nós estamos que nós precisamos servir a Deus. E
Então, nesta manhã, eu quero falar sobre 3 pessoas importantes que receberam chamados de Deus. Nós vamos perceber um pouquinho do chamado de cada um. 3 pessoas importantes, hein? Vocês vão dar risada, mas são 3 pessoas importantes. O primeiro é Jonas, profeta. O segundo é Isaías. E o terceiro sou eu. Importantes. Chamado de cada um. Nós vamos verificar. Como é que foi o chamado de Jonas e a reação dele? Como é que foi o chamado de Isaías e como ele reagiu ao chamado? E como é que foi a chamada do pastor Caio e como é que ele reagiu? Então, nós vamos examinar um pouquinho essas coisas, porque vendo os fatos da Bíblia e alguns da experiência pessoal, que a gente vê como é que Deus trabalha e a resposta humana. Olha, gente, Deus não desce do céu para fazer as coisas na terra. Tudo que Deus faz aqui é através de nós. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Tudo que Deus faz na terra é através de nós. Uma pessoa precisa de uma bênção, vamos dizer, uma bênção financeira, está passando um momento difícil. Ora, Deus não desce do céu com um monte de nota de dólar para dar para essa pessoa. Deus não faz isso. Como é que ele trabalha? Como é que ele abençoa? Ele levanta alguém ou algumas pessoas para levar, ajudar financeiramente. É assim que a obra acontece. Deus quer que as pessoas se salvem, mas Ele não envia anjos para pregar o Evangelho. Ele envia homens e mulheres para pregar o Evangelho para a pessoa ser salva. Então, nós somos aqui na terra a boca de Jesus, as pernas de Jesus, os olhos dele, nós somos os representantes dele, os embaixadores de Cristo. Então, tudo que Deus faz, ele faz através de homens e mulheres. Aqui, nós temos aqui na nossa igreja, se todo mundo viesse um dia só, no mesmo dia aqui, nós temos cerca de 100 pessoas que são frequentadores da nossa igreja. De modo que nós temos 100 pessoas que podem fazer uma diferença tremenda aqui na nossa cidade de Malden e nos arredores, aonde a gente se faz presente. Mas para isto, a gente precisa ter uma resposta positiva. Porque se a nossa resposta for negativa, aquilo parece que amarra a mão de Deus, porque Deus não força ninguém a fazer as coisas. Deus trabalha de tal maneira que ele vai colocando para a pessoa o seguinte, as consequências, mas ele não força. Muitas vezes na Bíblia a gente vê, especialmente em Deuteronômio, quando Deus aponta 2 caminhos. Ele fala, aqui vocês têm 2 caminhos, o da bênção e o da maldição. Está bem claro lá, 2 caminhos só, bênção e maldição. Aí Deus diz para o povo de Israel, escolham certo, escolham o caminho da bênção. Isso é o que Deus quer, que todo mundo escolha a coisa certa. Quem escolhe a coisa errada, Deus diz, é o caminho da maldição. Toda a maldição que está lá vai recair sobre vocês que escolherem aquele caminho. Então não é Deus o culpado, não é Deus responsável por isso. São as pessoas que tomam as suas decisões. Igualmente com respeito ao chamado. Aqui no caso de Jonas, a gente lê o seguinte, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Então, aqui nós estamos vendo como é que Deus fala com Jonas. Dá para ele uma ordem, e era uma ordem que precisava ser cumprida depressa. Não era para ficar pensando, não era para ficar orando para ver a vontade de Deus. Sabe, quantas pessoas... Eu vou falar para vocês, tem umas coisas na igreja que me surpreendem. Uma delas é com respeito ao batismo. O batismo nas águas, por exemplo, é um mandamento do Senhor.
E, no entanto, quando a gente fala com muitas pessoas para batizar, a pessoa fala, eu vou orar, pastor, e fica orando 30 anos. Gente, faz logo o que a Bíblia diz, faz tua parte e deixa na mão de Deus. Deixa eu entrar nos assuntos que não fazia parte da minha mensagem aqui. Mas aproveito a oportunidade. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu ainda gosto de tomar uma cerveja. E aí pastor, eu ainda fumo, então eu não vou batizar. Olha aqui, se você vai esperar parar de fumar e de beber, é capaz que você nunca vai batizar. E eu, na minha experiência de 52 anos de ministério, vou falar para vocês. E eu já batizei gente que não fumava e nem bebia, depois de batizado passou a beber e fumar. Abandona o evangelho e vai fazer as coisas do mundo. E já batizei gente que fumava e bebia, que depois do batismo pararam de beber e de fumar. Qual é a coisa aqui? Faz o teu papel, faz aquilo que Deus mandou você fazer. Batiza. E depois, deixa na mão de Deus. Muitos vão deixar. Tinha na igreja sede em São Paulo, tinha lá um homem que era um mistério. Aquele homem lá, pai do Emílio, ele fumava, né? Era espírita, mamma mia. O homem era espírita e cantava no coral da igreja. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? E eu não deixaria aqui, não é? Espírita, com doutrina, tudo diferente, assim. Mas quando eu assumi a igreja, ele já estava lá. Cantava no coral da igreja. Estava tudo. E eu sei que demorou um tempo, mas aquele homem se converteu. Não são todos que acontece isso. Mas quando a gente põe na mão de Deus, o impossível acontece. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então a gente vê aqui o caso de Jonas, que Deus fala para ele, vai depressa para a cidade de Nínive. E o Jonas já era um profeta conhecido. A gente pensa que só fala dele no livro de Jonas, não. Lá no livro de Reis, fala dele, profeta, profetizando a retomada lá, a reconstrução de umas coisas lá que o rei ia fazer. Então ele já era conhecido. Quando Deus chamou, já chamou um profeta, que já era profeta, para fazer uma coisa especial, ir naquela cidade de Nínive. Porque a maldade daquela cidade tinha subido à presença do Senhor. Então, isso significa o seguinte, o juízo estava para vir sobre aquela cidade. Mas qual foi a reação de Jonas? Em vez dele se levantar depressa e ir para Nínive, para aquela cidade, ele levantou depressa e foi para o lado oposto, para fugir da presença de Deus. Para fugir. Então, tem muita gente que Deus está cutucando, está falando, depressa, faça isso, você tem esse talento, eu te dei esse dom. Você sabe falar, você sabe cantar, você sabe pregar, você sabe ensinar. Você sabe fazer coisas que os outros não sabem. Eu dei esse dom, esse talento para você, e os outros não têm. Igreja é assim. Eu não tenho todos os dons. Ninguém tem. Mas juntando os dons de cada um, a igreja tem todos os dons. Mas cada um tem que fazer o seu. Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande para ensinar, mas não sabe pregar. Tem outros que pregam muito bem, mas não sabem cantar. Tem outros que limpam muito bem, que cuidam da igreja, que trabalham com criança. Gente, cada um tem o seu dom. Aí Deus fala, vai depressa e faz aquilo que é o que você sabe fazer, que eu capacitei você. O que é que fez o Jonas? Fugiu. Vocês sabem o que aconteceu com ele depois, né? Aí o navio estava quase afundando por causa dele, jogaram ele no fundo do mar, um peixe grande estava com fome, comeu, mas Jonas era tão indigesto que o peixe começou a passar mal. Doía o estômago daquele peixe lá. Não conseguia digerir. E lá na barriga do peixe, lá o Jonas lá, a água até aqui. E o Jonas, oh Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. E o peixe foi passando mal, que acabou indo lá perto da praia e fez aquilo que os mineiros falam, gomitou.
Gomitou. E quando ele gomitou, Jonas saiu. Aí o Jonas foi para Nínive, cidade grande. 3 dias precisava andar pela cidade toda. E Jonas fez a profecia. Única profecia do livro todo de Jonas, só tem uma profecia. O resto é só contando a história. E a profecia foi curtíssima. 7 palavras. 7 palavras apenas. Que era, arrepende, o Senhor vai destruir a cidade. Coisa assim. Depois vocês leram no livro aí. 7 palavras que Jonas profetizou. Tipo assim, depois de 40 dias, essa cidade... 7 palavras. E nestas 7 palavras, o rei se arrependeu, as autoridades se arrependeram, o povo se arrependeu, até os bichos se arrependeram. Porque até os bichos tiveram que fazer jejum de 3 dias. O rei decretou, amordaçaram a boca do cachorro, do boi, do cavalo, ninguém comia nada. 3 dias. E a cidade não foi destruída. Então, quando o profeta fez aquilo que Deus mandou fazer, Deus amoroso, Deus bondoso, cumpriu o propósito que ele tinha. Porque Deus não tem prazer em destruir, Deus tem prazer em abençoar. E toda pessoa que se arrepende, que confessa, Deus perdoa e abençoa. Essa foi a reação de Jonas, uma reação negativa. Uma reação que não foi boa. Aí a gente vai lá agora e vê um pouquinho sobre o profeta Isaías. O Isaías foi um profeta, talvez o mais importante de todos, né? Ele, no capítulo 6, a Bíblia relata o momento que ele vai ao templo, e quando ele estava lá no templo, começaram a acontecer umas coisas lá muito interessantes, né? Glória de Deus invadiu lá, ele ficou todo assustado. E ele relata aqui o que ele estava vendo, mas aí ele diz no versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Então, Deus, a Trindade, fazendo uma pergunta. Alguém precisa ir. Estou precisando de alguém. Lembre-se que Deus trabalha com homens e mulheres. Alguém precisa ir. Então, naquela visão que Isaías estava tendo, vem essa pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, no caso Isaías, respondi: eis-me aqui, envia-me. Então a resposta de Isaías foi diferente da resposta de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive, estava disposto a desobedecer a ordem de Deus, preferiu ir para o caminho oposto, por causa disso ele pagou um alto preço. Mas Isaías não, Isaías de imediato falou, Senhor, eu estou aqui, pode me enviar, eu vou. E o ministério de Isaías durou 40 anos. Ele profetizou por um período de 40 anos. Neste período, passaram 4 reis. E Isaías era um profeta que era de alto nível. Ele tinha uma educação muito elevada. Ele era um poeta. Se vocês lerem o livro de Isaías, vocês vão ver o palavreado que ele usa é muito poético. E é interessante, no caso de Jonas, a palavra de Jonas, 7 palavras, converteu uma cidade. E Isaías, tanto admirado por nós hoje, foi desprezado no seu tempo. O pessoal não dava muita importância para a palavra dele. Mas hoje a gente vê que ele era um homem com uma visão tremenda, usada por Deus. Por isso Deus usou Isaías por um período tão prolongado, que abençoou tanta gente, e abençoa até nós nos dias de hoje. Então a gente está vendo aqui, de um modo sucinto, de um modo rápido, a reação de dois profetas diante da chamada de Deus. O que aconteceu comigo? Agora vamos falar, eu não sou da Bíblia, não é?
Mas se a Bíblia fosse escrita hoje, quem sabe? Quanta pretensão, né? Deus me perdoe. Mas, todos nós temos uma história. Cada um de nós, se puder pegar um tempinho, sentar numa escrivaninha, pegar o seu computador e escreve um pouco da sua vida, como é que você veio para Jesus. Você vai ver que você tem história. Você não é um número, você é uma pessoa. Escreve a sua história. Senta no computador e fala, como é que foi o processo de que o Senhor começou a falar com você, para você se entregar para Ele. Você vai descobrir que Deus tem abençoado você mais do que você pensa. Você vai descobrir que você era nada, você hoje é alguém. Porque quando nós nos entregamos para Jesus, imediatamente nós recebemos uma grande promoção. Primeira e grande promoção que nós recebemos é, de criatura de Deus, somos promovidos a filhos de Deus. Agora, criatura não tem herança, filho tem. Então nós somos filhos de Deus. Outra coisa, quando nós passamos a fazer parte, que entregamos a vida para Jesus, o DNA de Deus passa para nós. O que Ele é, nós também somos. Ô, gente, é uma coisa tremenda a gente mudar, receber esta promoção. E a terceira promoção que a gente vai ter, não sei se é a última ou o que for, é o dia que a gente estica as botas, morre. É promovido da terra para o céu. É tudo promoção com Deus. Então, a gente tem uma história, escreva a sua história, vê como é que você se entregou para Jesus, vê os teus passos, depois da tua entrega para Jesus, como é que você progrediu? O que você passou a ser? O que você começou a fazer? Onde Deus te usou? Onde você sente que a tua palavra tem efeito? Tem coisas que a gente faz que não produz nada, mas tem outras que você faz e produz. Aquilo que você faz e produz é porque Deus te capacitou ali. Por isso que tem, por exemplo, pastor que tem um ministério forte na cura divina. Ora, põe a mão, a pessoa é curada. É o dom que Deus colocou naquela pessoa de uma forma excepcional. Mas, às vezes, aquele que ora para a cura divina, que tem esse poder, põe o microfone na mão dele para pregar, o camarada enrola tudo. Porque não é o dom dele. Mas se cada um de nós descobrir aquilo que Deus tem dado para você, onde você é usado, que você sente que produz, que tem resultado, que Deus é glorificado, intensifique-se ali. Porque é melhor você fazer uma coisa ou duas bem feita do que querer fazer todas mal feitas. Então, comigo, duas coisas. Primeiro, o chamado para o ministério. Meu chamado para o ministério foi um pouco diferente, porque eu estudava Instituto Teológico e eu fui fazer o Instituto Bíblico lá, naquela época, com a intenção de aprender mais sobre Deus, sobre igreja. Só isso. Queria servir melhor na igreja local. Mas eu me formei. E lá no Brasil, quando a pessoa se formava, ele, entrando para o ministério, ele já entrava numa categoria alta, porque considerava o tempo de estudo. E eu assumi uma função na igreja, de líder da mocidade no Brasil inteiro. Veja só, o primeiro líder da mocidade no Brasil fui eu. Então, o líder da mocidade, e estava fazendo o meu trabalho, porque aconteceu, foi acontecendo, e eu fui aceitando. Aí o líder da nossa igreja me chamou um dia e falou, Cairo, preciso conversar com você. Essa função que você está ocupando, de presidente nacional da mocidade, é função exclusiva para pastores. E você não é pastor. Então você decide. Ou você entrega a presidência, ou você se torna pastor. Como eu já tinha tido os anos de instituto, eu poderia ser consagrado logo na convenção como pastor. Mas eu não sentia nada desse negócio de ser pastor. Não era esse o meu desejo, não era isso que eu estava querendo, não era isso que eu estava procurando. Mas como ele falou comigo, eu falei, vamos considerar, vamos ver o que acontece. E eu comecei a orar pedindo para Deus me direcionar. E Deus me dirigiu através de 2 sonhos que eu deveria aceitar ser um pastor. Mas eu não sentia que eu era
talentoso para ser pastor. Mas foi a direção de Deus. 2 sonhos. O primeiro sonho, vou contar para vocês. Sonhei e vi o céu de um lado totalmente cheio de estrelas. E do outro lado, nenhuma estrela. Tudo escuro. E, de repente, desse lado, as estrelas começaram a ir para aquela direção. Muitas estrelas foram naquela direção escura e formaram o rosto de Jesus lá. Eu entendi. Leva Jesus aonde tem trevas. Entendi. Mas eu era lá Gideão, queria mais alguma coisa. Continuei orando, e aí Deus me mostrou um campo cheio de trigo pronto para ser colhido. E veio a palavra. A seara está pronta. E onde estão os ceifeiros? Então eu entendi e fui consagrado pastor na convenção em Curitiba no ano de 1964. Então, atendi o chamado. Aí eu fui meio Isaías, não é verdade, gente? Deus chamou, eu entendi e falei, eis-me aqui, estou aqui. Há passado muitos anos de ministério, lá em São Paulo, agora pastor da Igreja Sede em São Paulo, igreja muito grande, e eu vivendo muito bem, tudo pago pela igreja, casa pastoral, não pagava nada. Eles pagavam tudo para mim, imposto, condomínio, tudo, é casa pastoral. Carro do pastor, não era meu, era do pastor, quer dizer, era da igreja para o pastor usar. Pagava nada. Lá pagava IPVA, gasolina, tudo que é imposto de carro, tá? E um bom salário, uma boa igreja. A igreja estava crescendo, vibrando. E Deus começa a colocar assim que eu tinha que vir para este país. Aí eu fui Jonas. Tipo, Estados Unidos? Não, eu prefiro ficar aqui mesmo. O que eu vou fazer nos Estados Unidos? Não me preparei para ser enviado para outro país. Eu vou dizer, eu fui Jonas. Eu só tive a sorte de não ir parar na barriga do peixe. Mas eu fui como Jonas. Eu não queria vir para os Estados Unidos. Eu queria ficar lá, em São Paulo, no Brasil. Eu sentia que era lá que eu tinha que fazer as coisas. Mas Deus tinha outros planos para mim. E depois chegou o momento que eu entendi o que Deus queria e eu vim para cá, para este país. Na quinta-feira, fez 23 anos que a Iraci e eu pusemos os pés aqui. 23 anos. E nós passamos aqui, os 7 primeiros anos aqui foram de deserto. Só depois disso é que começou a florescer. Aqueles 7 anos de deserto, eu permaneci aqui fazendo o trabalho que Deus me chamou, porque eu tinha uma convicção, gente, que eu estava aqui porque Deus me mandou vir para cá. Foi isto que me segurou aqui. A convicção, a certeza de que era um chamado de Deus para eu estar aqui. Depois desses 7 anos, as coisas começaram a acontecer. E estão acontecendo e vão continuar a acontecer. Então, o título da mensagem de hoje, que eu coloquei, seria Jonas, Isaías e eu. Mas no final da mensagem, eu completo o título da mensagem. E você? Nós estamos no limiar de algo novo na igreja. Nós estamos aqui no começo de um processo que logo vai fazer com que as coisas fiquem mais dinâmicas na igreja. Nós vamos precisar de muitas pessoas da igreja para serem líderes. Vai ter um treinamento para líderes. Vocês vão ser chamados para virem. Agora, o que eu disse? Que o chamado de Deus, que tudo que Deus faz é feito através de homens. Então, se Deus me usar para falar para vocês, venham, abram a porta da casa, sejam líderes
dos grupos que vão se reunir na casa. É Deus me usando. Qual vai ser a sua reação? De Jonas ou de Isaías? É isto que nós precisamos estar atentos. Nossa vida, gente, na verdade a gente fala nossa vida, mas ela nem é nossa, ela é de Deus. Porque nós não entregamos nossa vida para Deus? Então é de Deus, não é mais nossa. Se é dele, a gente está lá e ele move para onde ele quer. Se Deus fala, vai, é melhor ir. Se Deus fala, fique, permaneça. Se Deus fala, permaneça por um tempo até eu te falar para ir, faz isto. Porque quando a gente está na perfeita vontade de Deus, nossa vida é um sucesso. O sucesso não se mede pelo que você ganha, pelo que você tem. O sucesso aos olhos de Deus é medido pelo quanto nós obedecemos ao que Ele fala para nós. Isso é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. E nesta manhã, eu aproveito esta oportunidade. Semana passada eu convidei vocês para virem reconsagrar, renovar seus compromissos com Deus. Mas nesta manhã eu quero chamar as pessoas que querem vir aqui para dizer assim, Senhor, eu sou Isaías. Eu não sou Cairo nem Jonas. Sou Isaías. E eu estou vindo aqui para frente para dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Conta comigo para aquilo que tu quiseres. Conta comigo. Eu não vou desobedecer, eu não vou falhar. Conta comigo. E aí você vai ver a mudança na sua vida. E quando Deus muda, é para melhor. Quem